Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje a conversa é mais do que especial, afinal de contas vamos falar da educação e o poder do professor no ensinamento para as crianças e também, claro, por que não, os adolescentes. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a professora Valdineia Martins, que está aqui para falar um pouco mais sobre essa temática e também mergulhar na função de como é ser uma professora em pleno ano de 2023. Val, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui pela primeira vez no Resenha Cast. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Gustavo, tá? Me sinto lisonjeada de estar aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Val, é sempre uma honra, assim, conversar com um professor. Essa profissão talvez seja uma das que eu mais valorizo. Sou filho de professor, tenho professor na família, então eu sei a magnitude e a importância que vocês possuem na vida de centenas de milhares de pessoas. Val, como é ser professora em pleno ano de 2023? Estamos vendo aí o advento da tecnologia, estamos vendo também um certo desinteresse por parte das crianças ou até mesmo das pessoas um pouco mais velhas em relação ao estudo, porque hoje em dia a criança já nasce querendo ser uma digital influencer e às vezes a digital influencer não estudou, não precisou de estudar para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Mas nós sabemos a importância da função do professor e a importância do ensino para a vida de uma pessoa. Como é ser professor em pleno 2023? Gustavo, ser professora atualmente é gratificante, mas também tem os seus desafios, sim, né? Como você bem colocou, a questão, né, das mídias. É preciso sempre fazer um trabalho de orientação com os alunos em relação à importância de estudar, né? Porque nós deparamos com um público que está desmotivado a estudar, né? Principalmente por muitas vezes achar que não compensa, que é de repente mais interessante procurar uma profissão, né, sendo envolvida aí na área de tecnologias, mídias. Mas, por outro lado, eu sempre falo com os meus alunos, o conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Eu sempre falo com eles, é muito bom, né, o trabalho de todas as pessoas, né? Todo trabalho tem a sua importância, né, o seu significado. Porém, aquilo que vai agregar a você, aquele conhecimento, você está estudando, você está adquirindo conhecimento, informações, algo que ninguém tira de você. Você tem um objeto ou qualquer outra coisa que alguém, de repente, por alguma ocasião pode tirar de você, mas o conhecimento não. Então, assim, essa troca de conhecimento, essas abordagens todas são muito importantes e eu digo que é gratificante por isso. Você está ali com eles, uma boa conversa, uma troca de conhecimento, porque é uma troca. O professor está ali mediando o conhecimento, né? Então, isso tudo é muito significativo para nós, profissionais de educação. Quando você conhece, né, quando você consegue, né, levar uma informação, uma abordagem para aquele aluno, ele compreender e falar, professor, agora eu entendi, eu aprendi isso com você. Então, isso chega a ser emocionante para nós, certo? Então, assim, tem os seus desafios? Tem, que são muitos, né? Questões aí, né, das mídias, questões emocionais também, né, que nos deparamos aí com uma geração, né, que está com o emocional muito abalado também. É um desafio, mas é gratificante. E sobre a função do professor relacionada com a pandemia, e se teve algo ou se teve uma situação positiva que a pandemia trouxe, é claro que nós temos que colocar que a pandemia foi algo nefasto para todo mundo por conta da quantidade de pessoas que, infelizmente, nós perdemos. Mas em questões profissionais, e aí voltado para a sua área da educação como professora, se tem algo que me parece que veio para poder ficar e foi muito importante, principalmente nos anos agudos da pandemia, 2020 e 2021, foi a figura do professor e a importância que ela passou a ter na cabeça dos pais, dos alunos e até mesmo das escolas. De fato, você percebeu isso? Com certeza, Gustavo.
teve uma valorização até mesmo das próprias famílias em relação à figura do professor, a importância do professor. Né? Por mais que nós, professores, naquele momento, tivéssemos as nossas estratégias de ensino, como vídeos, aulas online, notavelmente não é a mesma coisa que um ensino presencial, onde você consegue ali chegar mais próximo, fazer uma abordagem melhor com aquele aluno. Então, assim, muitos, inclusive, né, dos pais dos meus alunos, né, tinham essa angústia: professor, eu não consigo ensinar, eu não tenho essa didática, eu tenho dificuldade. Então, naquele momento, nós orientávamos da melhor maneira possível para aquele pai, aquela mãe, aquele responsável conseguisse auxiliar ali o aluno naquele momento. Mas hoje, após todo esse processo que nós vivemos, eu consigo perceber que eles notaram essa importância. Hoje, valorizam mais a figura do professor porque viram que, de fato, não é fácil. É uma tarefa que requer, de fato, né, muita didática, muito estudo, porque tem, né, tem os seus, né, as suas dificuldades, mas, graças a Deus, foi um período que nós vencemos, né, tivemos sucesso e muitos pais conseguiram, né, até se surpreenderam neste período, né, auxiliando aí os filhos. Eu tive, inclusive, pais que conseguiram até alfabetizar os seus filhos, né, ensinar a escrita. Então, assim, tivemos sucesso, graças a Deus. E sobre o que ficou de negativo da pandemia, ou o que você, como professora, juntamente com os seus demais colegas, viram de negativo dentro do contexto da pandemia, e que hoje, pós-pandemia, você percebe que ainda é uma situação que persiste na relação do aluno com o professor, ou na relação do professor com os pais, ou na relação dos alunos com os próprios pais? O que a Valdinéia, professora, que viveu intensamente nesse ambiente de pandemia dentro de escolas ou de escola, o que você viu de negativo que ainda persiste, ou que aconteceu na época da pandemia e ficou lá atrás? Então, fatos negativos, eu posso dizer em relação à desmotivação dos alunos, tá? Porque nós temos, infelizmente, ainda essa questão com muita ênfase, né? Alunos vieram desse período mais desmotivados porque muitos também não estudaram, né? Então, assim, praticamente 2 anos parados em casa ou estudando, né? Não da forma que deveria estudar. Então, para entrar no ritmo novamente, é complicado, né? Questões emocionais também. O emocional desse aluno ficou, né, totalmente fragilizado. Hoje nós temos, né, reflexos, né, disso nas escolas. Então, são coisas que nós precisamos cada vez mais trabalhar, fazermos abordagem, projetos, né, para que possa ser mais amenizar todas essas questões, né, para que, de fato, eles venham ter um aprendizado mais significativo e que, de fato, aprendam, né, mesmo diante dessas dificuldades. E posso colocar também em relação às mídias, né? Foi muito importante, evidentemente, nesse período, o nosso contato maior foi através das mídias, né? Só que hoje, principalmente com os adolescentes, é mais difícil conter, né, o uso deles, das mídias, do celular, em sala de aula. Tem sempre que fazer uma abordagem para que utilizem no momento correto, no momento adequado, que o professor permitir o uso para alguma finalidade pedagógica mesmo. Então, são questões que ainda estão aí, né, em ênfase, que nós precisamos sempre fazermos um trabalho voltado para vencer esses desafios, essas dificuldades que ainda persistem. Por que a Valdinéia Martins escolheu a profissão de professora? Então, Gustavo, tem 10 anos que eu sou, né? Faz 10 anos que eu sou professora. E nesse período, eu trabalhei, né, em outras funções. E eu fiquei pensando, trabalhei um bom tempo no comércio, só que eu ficava num círculo, sabe? Assim, eu falei, puxa, eu preciso fazer algo, eu preciso sair um pouco dessa vivência aqui de comércio e fazer algo assim que, de fato, eu evolui mais,
né? Então, eu não me recordo, na verdade, como que eu fiquei sabendo que havia até uma escola que oferecia bolsa de magistério, Sim. né? E aí eu falei, vou tentar essa bolsa. E consegui. E comecei a trabalhar na área da educação com o magistério, né? Basicamente com o magistério. E depois eu fui para o curso superior e fiz Sim. graduações. Então, assim, foi uma maneira, né, que eu busquei, na verdade, para abrir a minha mente, né, para me esclarecer. Sim. Né? Eu falei, gente, eu preciso fazer algo realmente que venha me dar significado. Por isso eu procurei né, a profissão de professora. Né? Você estar nesse meio, trabalhar na área da educação, a gente abre um leque, Sim. né, de informações, de conhecimentos, que a partir daí você até pode tentar algo mais. Então, assim, para eu chegar, teve todo um processo. Sim. Mas eu procurei basicamente porque eu precisava, assim, de conhecimento, né? Eu precisava, na verdade, de uma libertação, né? De uma luz. Então, eu fui para essa área, né? E tive, com certeza, a minha mente hoje é outra. Depois que eu comecei, né? Que eu entrei na área da educação, né? Eu pude me expandir melhor, ter opiniões diferentes, né? Mais esclarecedoras, mais profundas. Então, foi uma profissão que eu busquei justamente para eu ter um conhecimento, né? Uma abordagem minha e também para eu poder acessar o outro, né? Trazer informações, mediações de conhecimento a outras pessoas. Então, assim, entrar na área da educação, para mim, foi muito gratificante por isso, porque eu consegui aprender muito. Sim. Né? Então, isso me trouxe muitos esclarecimentos. Com certeza. Dentro de uma sala de aula, nós sabemos que existem vários tipos de alunos que possuem vários tipos de histórias, vários tipos de contextos. E, infelizmente, nós sabemos que se existe algo que é muito latente ainda no Brasil, é a desigualdade social. E nós sabemos que dentro dessa desigualdade social existem certos tipos de perfis que são totalmente nefastos em relação ao que o pai ou a mãe passa indiretamente ou diretamente para o seu filho. E você, como professora, consegue observar certos tipos de comportamentos oriundos desses comportamentos ruins desses pais e mães. Como trabalhar com esse aluno que às vezes sai de casa com um ambiente muito pesado, com um ambiente muito ligado às questões ruins da vida, e fazer com que a cabeça desse aluno possa estar 100% voltada para o ensino? Olha, Gustavo, não é fácil, confesso. Nós temos alunos com, né, muitas questões, né, pesadas mesmo, que vêm de casa, e nós precisamos cada vez mais ter esse olhar diferenciado com esse aluno. Porque se a sua cabecinha não está legal, então, para aprender vai ficar mais difícil. Então, quando eu particularmente noto, eu trago para uma conversa. Né? Procurar entender o que está acontecendo com esse aluno, como que está em casa. E se de fato esse aluno, né, não conseguir se abrir para mim, aí nós temos, né, a área pedagógica da escola, os supervisores, né, que eu peço que os orientem também. Hoje nós temos também nas escolas estaduais, né, um grupo de assistentes sociais e psicólogos que atendem, não com uma função clínica, mas também por meio de orientações. Sim. Então, assim, eles atendem um determinado número de escolas e fazem essas palestras voltadas para essas questões mais que estão em ênfase aí, né, nas escolas, no que se trata aí, né, de questões sociais, emocionais. Então, assim, o trabalho basicamente é uma boa conversa, né? Se preciso, chamamos os pais para uma reunião, né, para entendermos o que nós, enquanto professores, podemos fazer para auxiliar esse aluno. Em relação ao ano de 2023, como é que tem sido
a Valdinéia como professora, vejo nas suas redes sociais que você possui uma interação muito positiva com os alunos e dá para ver que são meninos pequenos mesmo, ali, dos anos iniciais mesmo. Como é que tem sido a sua atuação como professora dentro da sala de aula? Nós sabemos que agora eles estão curtindo as férias e você também, como professora, também está neste momento de descanso. Como é que tem sido esse ano de 2023? Então, Gustavo, esse ano tem sido um ano muito bom para mim em relação à minha atuação. Todos os anos, eu particularmente estou com uma turma diferente, né? Eu sou professora de anos iniciais, então assim, esse ano eu estou com a turma, por exemplo, de 5º ano, que de fato é 5º ano, né? E o ano que vem eu não sei qual turma que eu estarei trabalhando. Sim. E eu tive a oportunidade de estar com uma turma muito carinhosa, sim, afetiva, né? Tanto é que você deve ter percebido, né? Pela sua fala aí na rede social. Eles são muito carinhosos. Sim. Muito mais que eu. Às vezes me constrange. Falei, nossa, eu não sou tão carinhosa assim. Deveria ser mais. Sim. É uma turma muito boa. Então, assim, eu consigo fazer um trabalho ainda melhor quando eu estou em um ambiente que claro, é favorável a isso. Isso é notável, né? Para todos nós. Se você está em um ambiente que te favorece, ainda é melhor. Sim. Então, para mim, esse ano está sendo muito significativo, satisfatório mesmo, em relação à turma, né? Mesmo porque eles são alunos de 5º ano, 10, 11 anos, mas são os alunos que têm uma maturidade bacana para a idade deles. Então, tem sido um trabalho muito bom, que eu consigo estar próximos a eles mesmo, envolver, né, conversar, bater papo, né? Eles estão lá nas minhas redes sociais, né? Então, assim, está sendo muito bacana mesmo, muito importante. Sobre os anos iniciais, e por que eu quero focar nessa temática dentro da nossa conversa? Porque existem os professores que estão dentro de salas de aula onde estão ali inseridos os alunos dos anos iniciais, e aí tem o ensino fundamental, o ensino médio. Então são vários tipos de professores que permeiam ali dentro de uma escola em várias áreas ou várias salas diferentes, com meninos e meninas de idades totalmente variadas. Só que, assim, como leigo, tá? Pela vivência que eu tive estudando no Colégio Imaculada nos anos iniciais e tendo também contato com outros pais e com pais de meninos que estão presentes nesse período da vida, me parece que os anos iniciais é algo visto pelos pais e por muitas escolas, acho que na maioria delas, como talvez uma fase primordial e talvez a mais importante dentro da trajetória que uma criança vai percorrer dentro de uma escola, até chegar no 3º ano. Você que está dando aula, você que é professora dos anos iniciais, puxando sua sardinha agora, brincadeira, percebe isso? Com certeza, Gustavo. Os anos iniciais, eles são a base, né? Ali é a base, é onde o aluno ele irá aprender a ler, escrever, é a alfabetização. Tem um processo de alfabetização e depois vai consolidando essas, né, as habilidades que os alunos precisam desenvolver. Então, é a base, sem dúvida. Notamos isso até nas apresentações que tem nas escolas. Muitos pais, né, participam, evidentemente, sim, mas o público maior são dos anos iniciais, porque está vendo ali o desenvolvimento dos filhos. Claro. Né? Os maiores já têm, né, mais propriedade, tudo. Agora, os menores é como se fossem os olhos, sim, né? Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, ali a parte, né, primordial mesmo, não que as outras não sejam importantes, as demais séries, mas os anos iniciais é ali que será a base dos outros, né, dos outros estudos, das outras séries, porque aí só vai consolidando, né, os demais conteúdos, habilidades e tudo. Quem é Valdinéia Martins? Valdinéia é uma mulher hoje bem mais forte, né, diante de todas as vivências, é uma pessoa simples, humilde, que luta, né, pelos seus ideais, pelos seus sonhos, né, que está sempre disposta a evoluir, a aprender. Sim. Então,
hoje eu consigo me enxergar, Gustavo, assim, de uma maneira bem mais positiva que antigamente. Sim. Hoje eu olho assim, puxa, quanta coisa eu já consegui viver e aprender. Então, é uma batalhadora e é uma pessoa em processo de evolução, com certeza. O que te irrita? Me irrita, olha, mentira e desrespeito. Aí, para mim, aí realmente me pega. O que te deixa triste? Que me deixa triste, algo diretamente a mim, é quando tentam me enganar. A nossa vida é um livro, né? Você, como professora, sabe disso mais do que eu, porque durante todo o seu processo de formação, leu não sei quantos livros, agora também lê, às vezes, junto com os seus alunos, e todos os livros de todas as searas que já foram lançados em toda a Terra, em todo o universo, e que serão lançados posteriormente, são livros com histórias positivas, regados a muita felicidade, e com histórias tristes, regados a momentos ruins, momentos complicados. E é assim a nossa vida, né? Sim. Com páginas positivas e páginas negativas. Eu costumo dizer que eu tenho a clara noção de que às vezes a gente perde mais na vida do que ganha. Só que quando a gente ganha, nós sabemos tanto o quão doloroso e o quão sacrificante foi obter aquela vitória, que a gente comemora muito porque nós sabemos o valor de uma conquista em qualquer seara da vida. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que a Valdinéia Martins fez para superar essa adversidade e seguir a vida? Olha, Gustavo, acho que o momento mais triste, doloroso que eu pude te falar foi um processo, né, pessoal que eu vivi de separação, divórcio. Sim. Pessoalmente dizendo, foi algo muito doloroso, né, que eu vivi, mas que eu venci por Deus, sim, pela amém. minha fé, né, pela busca que eu tive, que eu consegui me apegar mais a Deus nesse período, e que Ele fez coisas extraordinárias, né? Foram realmente coisas surreais, de fé mesmo, de quem acredita. Sim. Então, foi um processo doloroso, mas foi um processo que eu aprendi muito, muito mesmo. E que hoje eu digo que eu sou mais forte porque eu tive essas vivências e essa experiência com Deus também nesse período. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Olha, na verdade eu tive vários, graças Que bom. a Deus. Graças a Deus. Mais feliz que eu tive, que eu posso te falar nesse período todo, foi, claro, quando eu passei no concurso, Claro. me tornei aí, né, efetivo, foi um período assim, né, surreal para mim. E os momentos felizes também, que eu posso te falar com toda propriedade, são os momentos que eu estou próxima da minha família, tá? Que eu estou com os meus pais, que são a minha base. Dona Efigênia e senhor Simvaldo. Eles são meu tudo, né? Meu alicerce aqui nessa terra. Então, o que me traz felicidade, que eu posso te falar hoje, com toda a maturidade que eu tenho, é estar próximo a eles, né? Eles que lutaram tanto, Sim. né? Para me ensinar, para me educar e hoje ser quem eu sou, né? Claro, como eu já disse anteriormente, em processo de construção, claro, de evolução, de aprendizado. Defina essa conversa em uma palavra. Foi muito gratificante, tá? Muito satisfatório falar um pouco, né, da área da educação, falar um pouco sobre mim e estar aqui com você, com certeza. Muito obrigado, Val. Foi uma honra poder ter você aqui pela primeira vez no Resenha Cast. É sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área da educação. Reforço essa ideia porque, como eu disse, sou filho de professor, tenho professores na minha família, sou amigos de professores, então sei a importância que vocês têm na nossa vida, né? Quem é que não tem um professor marcante? Quem é que não tem um professor que está inserido ali em uma boa história de vida? Então é muito importante conversar com vocês, porque vocês, na verdade, são agentes, né, transformadores na vida de muitas pessoas. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão
escancaradas para você poder votar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, pela oportunidade. Gratidão. Tamo junto, Val. Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Aqui você já sabe, não perde nada. Se referência está ao meu lado e hoje quem esteve ao meu lado trocando uma resenha foi a professora Valdineia Martins. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.